Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui com você de volta. Estamos juntos novamente para falar sobre um assunto. Quero trazer aqui para vocês um assunto bastante polêmico, né, que está aí na mídia. Sempre nós estamos trazendo aqui assuntos polêmicos, mas esse assunto aqui ele é bem pertinente ao que está acontecendo e principalmente ao momento que nós estamos vivendo, né? Gostaria de estar falando aqui sobre a polêmica do pastor Ed René, ou Ed René Kivitz, e sobre a sua mensagem, né? Uma das mensagens, né? Estava trazendo aí um estudo de 12 cartas, 12, 13 cartas, na verdade, né? 13 cartas do apóstolo Paulo a, aí, né? À sua liderança, às suas igrejas e tal, falando sobre passo a passo sobre essas cartas, e ele chegou em uma das cartas, né? Carta a Filemon, e ele vai fazer ali uma interpretação, uma exegese daquela carta, e ele falou algo ali que acabou machucando, ofendendo e até mesmo distorcendo, heresia pura, gente. Então, nós vamos aqui estar analisando esse fato pelo contexto que nós estamos vivendo, e eu quero trazer aqui para você essas informações logo depois do vídeo que você vai estar assistindo aí. Posso contar com você? Então, vem comigo aí que nós temos aqui mais uma polêmica aqui para nós estarmos conversando juntos, beleza? Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Estamos de volta. Sei que você acompanhou aí a respeito do vídeo aí e viu as colocações aqui, né, desse pastor Ed René Kivitz. Só para você conhecer, talvez você não conheça ainda, não sabe quem é, mas o pastor, lógico, é um pastor bastante conhecido aí pela mídia, mas o pastor Ed René, ele é um teólogo, né? Teólogo, filósofo, conferencista, que está bem conhecido aí na mídia, e ele é pastor da Igreja Presbiteriana Água Branca já desde 1989, então já faz bastante tempo que esse pastor aí está na liderança, está ensinando, está direcionando rebanhos, gente. Agora, e já faz muito tempo também que ele vem trazendo muitas polêmicas e muitas coisas que ele vem falando tem chocado aí os evangélicos, principalmente, né, os cristãos evangélicos, tanto tradicionais como também pentecostais, né? Então, são muitas das vezes colocações que nós acreditamos, são colocações que nós fazemos a nossa interpretação, pois nenhuma de suas falas ele diz que precisa atualizar as escrituras. Então, se precisa atualizar as escrituras, isso é pensamento exclusivo dele. Nós, como cristãos, liderança de igrejas, lideranças de movimentos, de lideranças de comunidade, nós temos a nossa visão. A Bíblia Sagrada ela é suficiente para a nossa fé. Ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos redargue, ela nos exorta. E ela nos traz aí o conhecimento e o amor de Deus para nós. Então, para nós cristãos, para a maioria dos cristãos, a Bíblia Sagrada ela é suficiente e ela é atualizadíssima. Ela não precisa ser atualizada, ela é atualizada, ela já é atualizada na sua essência, pois ela não é humana. A Bíblia ela foi escrita por humanos, mas ela é um pensamento divino, ela vem do coração de Deus para o ser humano. Aí, gente, alguém pode dizer, mas como então textos que estão na Bíblia está falando de pecado, de morte, de roubo, de isso e de aquilo, de tudo aquilo que você vê na Bíblia Sagrada? Aí eu pergunto para você que tem um pouquinho de inteligência, de conhecimento, de sabedoria, você vai entender que nós, como seres humanos, vivemos em uma sociedade que ela, depois da sua queda, ela vem construindo uma história. Então,
tudo isso aí que nós entendemos tem sido construído no decorrer do tempo. E a Bíblia, gente, ela é a palavra de Deus e ela não se omite a nos trazer essa história, a história do mundo antigo, a história dos pais da antiguidade. Ela traz para nós todo o conceito, todo esse contexto aí de acertos, erros, de mal, de bem, de amor, de ódio, de intriga. Então a Bíblia, ela é um compêndio da história maravilhosa. E olha só, gente, muitas leis são baseadas na Bíblia Sagrada. Nós conhecemos povos, nós conhecemos nações e línguas através da Bíblia Sagrada. Então, que coisa atualizada, que coisa maravilhosa e atualizada que é a Bíblia Sagrada. Aí me vem um camarada que acha que é o dono da verdade, que acha que é a última bolacha do pacote, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Gente, é de você rir. É de você rir de uma coisa dessa, gente. É de você dar risada de uma coisa dessa. O cara acha que porque tem uma formação, porque tem porque é líder de uma igreja ou de um ministério, agora ele pode direcionar tudo, ele pode mudar tudo, ele pode construir, ele pode mudar tudo aquilo que foi construído no decorrer de milênios da nossa história. Então a pessoa quer de uma hora para outra, sim, e sem permissão divina, sem permissão e sem autorização, querer mudar algo que já vem sendo escrito desde o princípio. Você quer mudar o mundo? Um conselho que eu dou para você, pastor Renê. Você quer mudar o mundo? Mude primeiro o seu pensamento, mude a sua forma de agir, pois através do seu exemplo de mudança, o que vai acontecer? Você vai influenciar as outras pessoas a mudar juntamente com você. Então, você quer abraçar as pessoas, então faça a diferença. Nós precisamos sim ser, nós precisamos ser amoroso, nós precisamos ser bondoso, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Com certeza isso é o que Deus quer de nós, é o que o Cristo exige de nós. Agora, a primeira coisa que nós precisamos entender não é por uma minoria eu subjugar a maioria. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ser coerente nas minhas informações. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Não é a pessoa em si, não é o movimento em si, é a prática desse movimento ou dessas pessoas que faz com que essas pessoas elas sejam julgadas pelos seus próprios atos. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós vamos falar rapidamente aqui, tá? Dessa colocação, dessas palavras ou dessa, todo esse conceito, todo esse contexto geral do que ele falou aqui. Nós vamos rapidamente dar uma abordagem aqui para nós poder entender aqui. Antes de eu falar, já quero convidar você, já quero te convidar para estar nos ajudando aqui, gente. Já passamos dos 100, né? Das 100 pessoas aí que tem nos acompanhado, pois o canal é um canal novo aí que tá, né? Estamos aqui, não faz muito tempo, né? Mas estamos aqui para trazer aqui informações, ajudar, pegamos as informações e fazemos aqui a nossa colocação, damos aqui a nossa opinião dentro do assunto, pois somos filhos de Deus e também temos a nossa opinião como ser humano e como cristão. Então, coloco aqui os assuntos, coloco aqui os vídeos e você pode estar nos ajudando aqui, compartilhando, se inscreve no canal também para nos ajudar aqui. A inscrição e o like é de vontade sua. Se você gostou do vídeo, se você está gostando e está nos acompanhando, gente, tem bastante gente comentando aí. Quero agradecer a todos, o pessoal que tem acompanhado os vídeos passados, né? Bastante polêmico os vídeos passados e o pessoal tem deixado aí os seus likes, tem comentado, bastante gente comentado. Eu agradeço aí vocês. Gente, olha só, tem gente mandando até eu cortar o cabelo e fazer a barba. Gente, vocês acham? Mas vamos lá, né? Deixa isso aí para lá. Deixa para um outro vídeo, uma outra discussão aqui. Mas vamos lá. O que nós queremos dizer aqui é sobre essa questão aqui. Eu gostaria de perguntar, gente, me responda aí, por favor. O que vocês acham sobre isso? A Bíblia ela precisa ser atualizada? Você acha que a Bíblia ela não é suficiente no seu contexto geral? Será que a Bíblia ela não é suficiente? Ela não é a palavra de Deus? Ela não está se cumprindo? Ou será que é mais um livro que se perdeu?
pois nós sabemos que Buda, Maomé, Mao Tse Tung e os gênios da filosofia, Kant, Nietzsche, e os gênios da psicologia, Freud, né, psiquiatria, os gênesis, né, os gênios da física, né, os gênios da ciência, todos esses passaram, deixaram escritos, mas ficou no passado. Buda, né, todos esses camaradas ficou no passado, as suas histórias ficaram no passado, as suas histórias se perderam. Platão, Aristóteles, todos esses homens, teve homens desses, Platão, outros que as suas histórias elas foram contadas, por quê? Porque eles não deixaram histórias, eles não escreveram, deixaram outros, ou no caso, né, outros contaram as suas histórias, mas mesmo assim as suas histórias se perderam no decorrer do tempo. Agora, a Bíblia Sagrada falando de Deus, falando de Jesus, falando, né, de todo o trabalhar de Deus na vida do ser humano, ela continua viva e eficaz. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão viva e tão eficaz que ela é considerada como uma espada de dois cortes ou de dois lados. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem a finalidade de entrar em nosso coração e transformar o lugar aonde outra coisa, ou uma cirurgia, ou que seja, não transforma. Então, somente a palavra de Deus ela pode transformar o ser humano de uma ótica assim tão maravilhosa, ou de uma semiótica tão poderosa, que somente a palavra de Deus. Então, é por isso que muitas das vezes as pessoas acabam querendo mudar, Gente, a história diz, a história é bem clara. Já há muito tempo, já vem se querendo acabar com as escrituras, vem se querendo silenciar o cristianismo, vem se rasgando, vem se queimando, vem se perdendo, mas a palavra de Deus ela permanece, ela continua permanecendo e continua sendo cada dia mais eficaz na vida do ser humano. Me faz lembrar uma passagem que Jesus, né, fala que as portas do inferno ela não ia prevalecer contra a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, o inimigo não vai destruir, ele não vai fazer com que a palavra de Deus ela caia em descrédito diante das pessoas. Então, essa liderança, caso esse pastor, né, Ed René, um pastor bem conhecido, um pastor que já está há muitos anos aí na caminhada, agora com o seu pensamento talvez socialista, marxista, né? Querendo mudar, querendo dar uma interpretação diferente para a palavra de Deus, gente, que loucura é essa? Falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Vamos lá, vamos rapidamente falar aqui algumas coisas a qual ele fala aqui, nós vamos analisar aqui. Então, em uma carta, né? Uma das cartas que ele escreve ali, que ele faz a interpretação, ele está falando sobre 12, 13 cartas, né, do apóstolo Paulo aí para o mundo antigo, mas ele traz essa conjectura para o mundo moderno, né? Cartas vivas contra letras mortas. Olha só, gente, olha só, só essa colocação já descredibiliza a palavra de Deus, falando que a palavra de Deus ela é letras mortas, que o que está escrito, o que está no passado são coisas mortas, mas não. Aquilo que foi escrito do passado, ela traz o passado, ela traz a história para nós conhecermos de que forma as pessoas conseguiram sobreviver ou viver e sobreviver no passado. Pois se o passado ele tinha perseguições, guerra, fome, peste, Jesus também diz em Mateus capítulo 24 que isso também aconteceria no futuro. Jesus mesmo disse, olha, no mundo tereis aflições. Então, isso vai acontecer e isso vai nos tornar aqui acreditar cada dia mais que a Bíblia está se cumprindo. Então, é a palavra de Deus que nos traz isso. Então, vamos lá. A Bíblia, no pensamento dele, né? A Bíblia, no pensamento dele, ela precisa ser atualizada. Então, na fala do pastor, essa Bíblia precisa ser atualizada. Gente, que coisa! Atualizar
fazer uma atualização é algo que você acredita que já está ultrapassado, já está velho, já não tem mais serventia, então você precisa atualizar aquilo que, né, é como que você pegasse um sistema antigo e você pegar tudo aquilo que era antigo, você jogar fora, ficar somente com aquilo que você acha que ainda tem serventia, que corrobora com o seu pensamento, com aquilo que você acredita para o futuro, e o resto de tudo aquilo você jogar fora. Então, tudo aquilo que foi histórico, tudo aquilo que foi, você joga fora e fica somente com aquilo que você acha que é bom para você. Então, olha só a arrogância de algumas pessoas. Mas vamos lá, vamos atualizar, né? Segundo ele. Então, olha só, segundo Ed René, a Bíblia ela é insuficiente. Então, gente, isso é um absurdo. Dizer que a palavra de Deus ela é insuficiente, sendo que o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, quem prepara o homem para a boa obra é a palavra de Deus. Então, se nós não estamos sendo preparados para o futuro, como ele diz, cartas para uma sociedade futura. Então, se nós não estamos sendo preparados para uma sociedade futura, é porque nós estamos longe da presença de Deus. Se nós deixarmos somente a visão filosófica falar, nós perderemos aí a noção do que a palavra de Deus nos ensina. Segundo ponto que ele fala que a Bíblia só é profética em sua interlinha quando fala de Cristo. Então, toda a Bíblia na sua interface, ela não presta, somente aquilo que está escondido, que está somente interpretado por alguns, tem valor. Então, olha, só o que fala de Cristo tem valor, o resto joga fora, o resto você descarta porque não presta. A Bíblia falou da história de Abraão, de Isaac, Jacó, de Davi, falou do reino de Davi, falou de toda a construção do reino de Davi, falou da queda. A Bíblia falou que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas que esse homem segundo o coração de Deus pecou, que ele matou, que ele fez isso, que ele fez aquilo, mas também fala que ele se arrependeu. E ele se arrependeu e Deus o perdoou. Então olha só como a Bíblia é maravilhosa, gente. A Bíblia não conta somente que houve uma época da história que muitas pessoas fizeram coisas erradas. Elas fizeram coisas erradas, a Bíblia não esconde, mas a Bíblia fala que essas pessoas que foram mal, elas foram condenadas, mas outras pessoas que fizeram mal, mas se arrependeram, Deus perdoou. Então, gente, olha só como a Bíblia é maravilhosa. Terceiro aqui, precisamos atualizar a Bíblia. Então, essa foi a frase que ficou, acho que mais impactante no ouvido das pessoas, falando sobre a Bíblia ser atualizada. É como que você pega essa Bíblia Sagrada, arranca algumas páginas, joga o livro fora e fica só com aquelas páginas que você acha que é suficiente para você, que você pode até fazer uma interpretação para aquilo que você tem interesse. O resto joga fora. Esse livro não presta, vamos jogar fora. Joga fora. Mas não, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é autossuficiente em tudo, tá? Quarto ponto aqui, a Bíblia não é um livro literal. Gente, a Bíblia é o livro mais literal que nós conhecemos. A Bíblia ela é literal na sua história, na sua interpretação. Lógico, claro que nós vamos entender a respeito do pecado, quando o homem pecou, quando o homem fez. Tudo isso é condenável, tudo isso tem uma consequência. Você pecou, você errou, certamente você vai sofrer a consequência. E a questão que ele fala sobre o machismo, que ele fala sobre o homossexualismo, né? E ele aborda toda essa questão de gênero e tal. Há uma consequência, o homem errou, e a consequência do que o homem está vivendo hoje é consequência do que ele pecou, do que ele fez. Então, tipo assim, ele fala sobre o homossexualismo, a homossexualidade no meio da igreja. Sim, a igreja ela precisa ter entendimento e sabedoria para tratar essas pessoas que têm vamos dizer assim, né, esse comportamento. Você precisa
tratar, ajudar essas pessoas quando essas pessoas querem ser ajudadas. Agora, essas pessoas que praticam essas coisas, você como igreja, nós como cristãos e como igreja, devemos defender e apoiar? Claro que não, gente. Não se apoia pecado, não se apoia erro. É a mesma coisa você pegar um pedófilo e falar que ele, não, vem cá, eu vou cuidar de você. Não, vem cá, continua fazendo, olha, não, ninguém, vamos proteger esse cara. Gente, é pecado, é errado, é crime. Essa pessoa, ela precisa receber, ela precisa saber que ela está errada e que ela vai cumprir, ela vai receber a punição pelos seus erros. Então, se você está cometendo algo que é errado, nós não podemos corroborar com o seu erro. Nós vamos ajudar, nós vamos cuidar, só que nós vamos esclarecer que essa pessoa está errada e ela precisa sim deixar as suas práticas. A Bíblia não fala, nós não falamos jamais que essas pessoas, porque elas se tornaram homossexuais, elas vão para o inferno. Não, elas vão para o inferno com a sua prática. Se ela continua pecando contra Deus, praticando errado, praticando o pecado, as pessoas só vão para o inferno se elas continuar praticando os seus erros. Não é porque a pessoa, eu roubei, eu vou para o inferno. Não, eu roubei, eu me arrependi e eu agora me arrependi de tudo isso, sofri a consequência. Agora o que acontece? Jesus perdoou aqueles 2 ladrões. Na verdade, perdoou um deles, porque o outro não se arrependeu. Então, gente, é lógico, é óbvio. Mas vamos lá, vamos já encerrar aqui. O quarto aqui eu falei, né, sobre a literalidade. O quinto aqui, quem lê a Bíblia, literalmente está legitimando todo o mal da humanidade. Então, olha só, gente, a Bíblia, você lê ela e você compreender, logicamente que você não vai legitimar nada. Você vai compreender e você vai verdadeiramente deixar as suas práticas erradas. Então, quem lê a Bíblia literalmente está legitimando todo o mal. Gente, quem lê a Bíblia literalmente vai entender que a Bíblia, ela não apoia, ela não defende o pecado. A Bíblia, o próprio Cristo, ele perdoa o pecador, mas aborrece o pecado. Então, é isso que nós precisamos entender. E o último ponto aqui, o sexto ponto aqui, a Bíblia só condena o pecado porque 2 ou 3 textos não foi atualizado. Isso foi o que ele disse, né? Ele, segundo o pastor aqui, que a Bíblia, ela só, ou as pessoas, né? Como diz assim, que leem a Bíblia, que seguem as Escrituras Sagradas, eles só defende, a Bíblia só condena o pecado porque 2 ou 3 textos não foi atualizado. Então, tipo assim, a Bíblia fala não matarás, então a partir de hoje vamos tirar das Escrituras Sagradas o termo não matarás. Aí a Bíblia vai apoiar a pessoa que mata. Gente, pelo amor de Deus, a vida, ela foi dada por Deus. Só quem tem o direito e quem pode tirar a vida e dar a vida é Deus, porque Deus, ele é dono da vida. Agora nós não podemos, nós não temos autonomia, para essa prática. A mesma coisa é você falar para uma pessoa que tira a própria vida, olha, pode tirar a sua vida que você está salvo mesmo assim. Nós sabemos que a vida é um dom, é um presente, e nós não temos, por mais que as pessoas falam das pessoas que se suicidam, mas nós entendemos, claro que entre aspas, nós entendemos muitas das vezes que a depressão, ela é uma doença e acaba levando a doença levando a pessoa a esse ato. Só que nós não podemos defender isso. Nós não podemos colocar isso como uma prática normal. Gente, não é normal. O pecado não é normal, atentar contra a vida não é normal. Nós não podemos aguçar mais as pessoas a essas práticas, nós não podemos. Por isso que nós não defendemos, por isso que nós lutamos contra, porque se nós defendermos essas coisas, nós estamos dando legalidade cada vez mais para que as pessoas continuem fazendo, errando. Se nós falarmos sobre o aborto, vamos defender o aborto. Não, qualquer um pode abortar. A mulher engravidou. Não, se ela quiser, pode. Gente, qual é o sentido disso?
você defender algo, por mais que seja, mas se ela foi, e se ela foi estuprada e tal? Gente, cada caso é um caso, cada questão é interpretada de uma forma correta e legítima. Uma coisa é uma mulher, ela abortar no caso de estupro, no caso, casos que sejam de extrema, casos únicos de extremo. Então, isso não tem nada a ver com nós defendermos o aborto. Tanto que isso, a própria justiça já tem os seus mecanismos que fazem essas coisas acontecerem. Então, não é o cristão, a igreja que vai legalizar isso. Nós, como cristão, nós não defendemos essas práticas erradas, mas nós entendemos quando há algo que seja exclusivo, algo que seja exclusivo e permitido por lei. Então, tem coisas que nós devemos entender. E outra coisa, um pedófilo, gente, como que você vai defender e passar a mão e proteger uma pessoa que tem esses comportamento compulsório contra uma criança inocente? Então, você tem que, você não pode passar a mão na cabeça, você não pode defender esse tipo de coisa. O que é errado sempre vai ser errado. Não existe quebra de paradigma no erro. Não existe você quebrar um paradigma. Se o cara roubou, não, ele roubou porque ele estava com fome. É o roubo. A mesma coisa é o roubo. Então, gente, nós não podemos jamais passar a mão na cabeça e falar que precisamos atualizar a Bíblia para que a Bíblia ela não torne mais as pessoas pecadoras. Nós somos pecadores pelos nossos próprios erros. Nós amamos as pessoas como pecadores, mas não corroboramos com a prática. Jesus diz isso. Nós amamos as pessoas, devemos amar o ser humano como ser humano, mesmo com seus erros e acertos, mas nós não devemos corroborar com os seus erros, nós não devemos passar a mão sobre a cabeça dos seus erros, porque a prática leva o homem à condenação, o crime leva o homem à cadeia, a morte, ela leva o homem ao inferno. Então, gente, calma lá, deixa eu fazer uma correção aqui. Não é a morte, é a morte sem Deus leva o homem ao inferno. Então, se o homem praticou todo tipo de pecado e morreu sem Deus, essa morte vai levar o homem ao inferno. Mas, então, só para nós fecharmos aqui, se você gostou da mensagem, se você concorda e se você não apoia essa colocação, né, parece-me que está defendendo, né? Parece-me que o pastor aqui, Ed René, está até defendendo o pensamento do próprio Papa, né? Que fala sobre que está defendendo agora o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Gente, olha só que coisa de louco. Olha só que coisa, que loucura, gente. Que loucura. Eu não vou negar a minha fé de maneira alguma. Eu estou vendo muitos cristãos aí negando a sua fé. Você nega a sua fé quando você defende algo que é indefensável. Quando você, em vez de você ir até o fim com as suas colocações, você se retrata. Então, você se retratar de algo que a Bíblia condena, você está negando a sua fé. E eu não vou negar a minha fé. Aquilo que eu sei que é errado, que é pecado, que não corrobora com a palavra de Deus, eu vou sempre estar falando contra, porque nós temos consciência do que as Escrituras diz, beleza? Então, deixa aí a sua participação, deixa o seu joinha para nos ajudar, fortalece aí conosco aí o comentário aqui embaixo, pois você comentando, você reagindo aqui no canal, o YouTube ele vai continuar nos ajudando aqui a estar crescendo mais e mais aqui, beleza? Então, conto com você aí para o seu joinha aí e se você puder também se inscreve no canal e clica no sininho, tá, gente? Não se esqueça, clique no sininho aí, porque para o YouTube poder mandar para você aí. Os cards aqui também está aqui para você estar acompanhando aí os nossos vídeos antigos. E o que vem pela frente aí, nós vamos estar postando aqui, beleza? Até mais e fé em Deus. E vamos lá, se Deus quiser.